Fala, queridão. Ei, José, também te amo, meu amor. E a Copa? E a Copa? Tá animado? Já estava chamando o Zé aqui para vir no Fórum na Copa também. Vou mandar um zap para ele depois. Eu sou ruim de futebol, rapaz. Se a bola fosse quadrada, eu me daria melhor. Eu sempre me dei muito mal com as bolas. A parte boa é que no Fórum na Copa a gente fala mais sobre... Eu era ruim de basquete, vôlei, futebol de salão, futebol de campo. Eu era ruim de tudo. A única coisa que eu me dei bem na vida foi natação, que era eu sozinho. Era só abraçadinha. Mas o Fórum na Copa fala mais de política do que de futebol, então eu vou te chamar aí na semana que vem você vem com a gente aqui. Valeu, tchau, Ivan. Tchau, Deluca. Tchau. Isso aí, boa noite, Deluca, boa noite a todos que estão assistindo o Fórum na Copa, que estavam no Jornal da Fórum e agora ficam conosco para o Fórum na Copa, véspera de jogo da seleção, véspera de jogo da Argentina e muita notícia tanto no Brasil quanto na Argentina, as duas principais seleções que jogam amanhã, né, Deluca? Boa noite para você. É isso, boa noite, Ivan. Já fiz o convite aqui ao vivo para o Zé de Abreu, para ele não fugir, para ele vir aqui semana que vem falar com a gente no Fórum na Copa também, para falar um pouquinho sobre futebol. Ele disse que não entende muito, a gente também não entende, Zé, então a gente fica aí sem não entender todo mundo junto. É um prazer estar aqui com você de novo, Ivan, nessa quinta-feira, segundo dia de abstinência, ó, tremendo de novo, mais um dia sem joguinho de Copa, mas amanhã, por sorte, a Copa volta, e a gente tem bastante tempo para conversar com ótimas convidadas, como sempre. É isso aí, então já vamos trazê-las para cá, né? A gente está com a Ana Prestes, como sempre, né? Nossa terceira apresentadora aqui, que está todo dia com a gente, menos as quartas, né? Hoje retorna a Ana Prestes. Tudo bem, Ana? Tudo, gente. Boa noite, boa noite. Melhor palpiteira do Fórum na Copa. Só nos chutes. A gente tem uma outra convidada hoje que está chegando daqui a pouquinho, a Maíra Vasconcelos, jornalista que mora em Buenos Aires. A gente trouxe a Maíra aqui hoje também para ajudar a explicar um pouquinho a situação na Argentina. A gente comentou sobre isso ao longo da semana, né? Ontem a gente falou bastante sobre o Peru, né? Que houve a destituição do Pedro Castilho, enfim, toda aquela crise no Peru. Falamos um pouquinho da Argentina, hoje a gente vai explorar um pouquinho mais isso com a Maíra, que mora em Buenos Aires, né? Aproveitando que tem Argentina amanhã, tem seleção e tem fatos políticos acontecendo nos dois países, né? Bom, então vamos começar falando um pouquinho sobre política nacional, aí daqui a pouco, quando a Maíra chegar, a gente parte para a Argentina e fala de Copa também, e vamos avançando, né? Bom, a principal notícia hoje, aliás, são duas, né? Uma delas é que ontem à noite foi aprovada em 2 turnos no Senado a PEC da transição, né? O que representa aí uma primeira vitória do presidente eleito Lula no Senado, né? Uma demanda do novo governo, né? A PEC da transição, na verdade, ela vem como uma medida para angariar recursos para financiar programas sociais, principalmente o auxílio de R$600, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, né? O orçamento do Bolsonaro não previa esses recursos, então o novo governo teve que elaborar uma PEC para chegar a valores que cobrissem essas despesas que são promessas de campanha, entre elas o Bolsa Família, R$600, outros programas sociais como Farmácia Popular, né, ou Minha Casa Minha Vida, enfim. E a PEC foi aprovada ontem no Senado com mais votos do que o governo esperava, inclusive, né, foram mais de 60 votos, o governo esperava entre 50 e poucos, na faixa de 50 e poucos, né, e agora essa matéria vai para a Câmara dos Deputados. A expectativa é que se aprove até o final do ano, antes mesmo da posse do presidente eleito Lula, né? A expectativa é que já comece a se votar, já comece a se discutir, pelo menos isso na Câmara, na semana que vem. Ana, o que você achou aí da aprovação dessa PEC? Você que, além de analista internacional, é cientista política também, né? Primeiro passo importante para esse novo governo, né? Exatamente. Tá um alvoroço aqui em Brasília, todo mundo muito animado. Eu acho que demonstrou a força do governo eleito, uma força gravitacional, né, que todo mundo diz que existe, né? Uma vez eleito, o mundo da política ele se rearranja. Inclusive, essa votação maior também tem a ver com isso, porque estamos em pleno momento de negociações de cargos, quem vai conseguir colocar quem onde. Então, nesse momento, o poder de quem ganhou aumenta. Mesmo assim... Só para trazer um dado para você,
Isso que você fala sobre negociação é importante. A PEC só foi aprovada graças a uma negociação lá no Senado, que, na verdade, a PEC tinha um valor de 175 bilhões de reais e foi reduzida para 145 bilhões. Então, houve um grande debate no Senado para que esse valor reduzisse e assim a PEC fosse aprovada. Exatamente, uns 30 bilhões foram reduzidos. Era o que eu ia dizer exatamente agora. O PT precisou também negociar, flexibilizar. Esse é o mundo da política, né, gente? A gente sabe disso. E que muita gente tem falado aqui em Brasília é isso, né? A política voltou, essa forma de articular, de negociar, e com transparência, né? E as claras, e que assim seja, que se acabem os orçamentos secretos e a falta de transparência nas negociações políticas e na destinação dos recursos. Agora, só aproveitando que eu estou aqui com a fala, hoje foi um dia também de muita mobilização aqui em Brasília, gente, por conta dos cortes na educação, viu? Sim. Muita mobilização em frente ao MEC, aqui na UNB, estou aqui perto da UNB, ali no Congresso também, muita pressão, e parece que deu resultado, pelo que eu vi aí, está dando resultado. A gente acabou de dar matéria na Fórum, inclusive, eu estou mandando aqui, até para o Gui passar na tela, quem quiser mais informações para ler lá na Fórum depois, mas os recursos foram liberados, a verba da CAPES, né, que paga as bolsas dos estudantes, foram liberadas, né, depois da canetada do Bolsonaro que bloqueou. E é importante dizer que isso veio após pressão também das entidades estudantis, como a Ana estava falando aqui, né, a própria UNE, a ANPG, entraram com ações judiciais, né, para desbloquear essas verbas. E tá aí, a notícia acabou de sair, a gente está divulgando agora na Fórum. Também um fato importante do dia, né, porque a gente até discutiu aqui no Fórum na Copa essa semana, esses bloqueios e o grande desafio do novo governo de pegar essa terra arrasada que o Bolsonaro está deixando em inúmeras áreas, né. A gente Isso, pode chamar, William. Vamos chamar a Maíra, nossa convidada, que fala muito sobre a Argentina, vai falar com a gente sobre a Argentina, mas pode falar também sobre o Brasil, né? Jornalista brasileira radicada lá na Argentina. Maíra, obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente no Fórum na Copa. Olá, boa tarde. Obrigada a vocês pelo convite. A gente está falando sobre uma manifestação, inclusive tem as fotos aí, né, Gui? Os estudantes fizeram uma manifestação hoje, estudantes, professores, profissionais da educação fizeram uma manifestação hoje lá em Brasília contra os cortes na CAPES, né, nas bolsas de estudo, que tem afetado e colocado em risco, inclusive, o funcionamento de muitas áreas de universidades. Como é que você está vendo, Maíra, essa situação que o próximo presidente do Brasil vai pegar o Brasil? Todo dia tem uma nova notícia de um novo ministério que está destruído, né? O Ministério da Educação, o Ministério da Saúde. Hoje teve uma outra notícia que a gente, não sei nem se a gente trouxe aqui, de que no Ministério dos Direitos Humanos gastaram 172 milhões de reais comprando bebedouro e guindaste. Aí, ó, tá aí a matéria. 172 milhões para comprar guindaste e bebedouro no Ministério dos Direitos Humanos. Não faz muito sentido. Queria saber como é que você tem visto e como é que a imprensa argentina também tem visto essa transição de governo no Brasil e essa terra arrasada que o presidente Lula vai assumir. Então, no geral, a imprensa ela costuma dar atenção ao assunto local, né? Assim, geralmente. Mas o que me impressiona muito é que o Lula, especificamente a figura do Lula, tem muita mídia na Argentina. A eleição do Brasil ela foi transmitida direto. Ela foi transmitida ao vivo, voto por voto, em mais de um canal, aliás, em mais de um canal. Então, assim, o Lula, especificamente, ele tem uma chegada muito diferente do que seria estar constantemente acompanhando o panorama político e econômico do Brasil. Assim, a figura do Lula tem muito apelo. E daqui é o que eu sempre falo, assim, eu perco muito o que está acontecendo no Brasil, porque estando longe a gente perde um pouco essa possibilidade até mesmo de opinar muito sobre os fatos, né? Eu estou mais mesmo assim na Argentina, sabe? Acompanhando muito e vendo o que está acontecendo aqui. Mas, pelo que eu vi, o Lula vai encontrar secretarias e ministérios em frangalhos, né, pelo visto.
E não sei o que o Lula vai fazer com esses mais de 2.000 militares que estão no poder, né? Que estão em secretarias, espalhados pelos ministérios. Isso é o que eu me pergunto, como que ele vai fazer? Se ele vai fazer uma limpa ou não? E como que seria? Maíra, na Argentina, essa pauta dos direitos humanos é muito forte, né? Imagina, na Argentina, uma notícia dessa, o Ministério de Direitos Humanos gastando com coisas que não são da sua finalidade, né? Inclusive, te falar o seguinte, o filme Argentina 1985 teve muita repercussão aqui no Brasil, viu? Nos últimos dias, tem se discutido muito sobre ele e mostra a força da luta pelos direitos humanos e da institucionalização. Acho que Acho que algum áudio deu problema aí, mas pronto. Sim, eu peço desculpa para vocês, porque eu tive que sair correndo para um café, porque a internet lá em casa... Bom, então qualquer barulho, desculpa, gente. Imagina. Sim, agora, o filme é muito bom, né, o 1985, e ele mostra que a Argentina, assim, é acho que é o único país assim, que fez que julgou os militares e prendeu. O Videla morreu na cadeia, né? Agora, ainda sobre a Argentina, Maíra, apesar de, como você falou, que as eleições foram acompanhadas de perto aí pela imprensa argentina, né, mais de um canal e tudo mais, e vale lembrar que o Alberto Fernandes, presidente da Argentina, foi o primeiro chefe de Estado a visitar o Lula após as eleições, né, no dia seguinte, né, a eleição foi no domingo, na segunda-feira ele já tinha pegado um voo de Buenos Aires para São Paulo, encontrou o Lula, e ele é um dos que confirmou presença na posse, né? Por enquanto, alguns chefes... Normalmente, essas confirmações vêm uma semana antes, né, da posse. Agora já tem alguns certos, né? Entre eles, o próprio Alberto Fernandes, né? E tem também o presidente da Alemanha, não o chanceler, mas o presidente, que a Alemanha tem o chanceler, que é o chefe de Estado, mas tem o presidente também. O presidente confirmou, né? E o López Obrador, do México, também já confirmou presença aqui na posse do Lula. Vamos ver quais mais confirmam até lá. A gente vai passar para falar sobre a situação da Argentina também, mas só para amarrar essa parte que a gente estava falando do Lula, eu também queria ouvir um pouco da Ana isso. Amanhã, o Lula prometeu anunciar já os seus primeiros ministérios, né? Amanhã, logo pela manhã, ele vai dar uma coletiva em Brasília, e especula-se que ele vai anunciar ao menos 4 ministérios. Entre eles, o ministro da Justiça, que deve se confirmar o nome de Flávio Dino, né? Fazenda, que deve se confirmar o nome de Fernando Haddad. Casa Civil, aí já é uma novidade, que ele iria anunciar amanhã, isso não estava previsto, mas já estão noticiando que isso vai estar no anúncio também, e que seria o Rui Costa, e Defesa, o José Múcio, né, que era do TCU. Enfim, o que você acha desses nomes, Ana, para essas áreas em específico? Não, eu acho os nomes bons nomes. Só antes de falar dos nomes, dizer que são 4 pastas que elas realmente são importantes, elas têm muito trabalho também pré-posse. Por exemplo, a Casa Civil. A Casa Civil é por onde passam todas as nomeações. Tudo passa pela Casa Civil. Todo mundo que vai ser nomeado alguma coisa, inclusive os próprios ministros, toda a burocracia passa pela Casa Civil e também não só a burocracia, mas as articulações com os partidos, aquela coisa da distribuição, são 16 partidos, né, na base para fazer essa distribuição. Então, é bem atribulado. Mercado está pressionando, né? Como disse, então da Fazenda parece que é o mais pressionado, né? Para sair, então isso já estava previsto. Justiça e Defesa. Defesa, inclusive, o nome foi lançado já há bastante tempo, assim, comparado com os outros, né? Porque é uma área, a gente sabe, uma área muito sensível neste momento do Brasil, com essas eleições que nós tivemos. E esses números, viu, Maíra, que você estava falando aí de militares, nós temos 8.000 militares. Dizem que são quase 8.000 militares em cargos diversos na estrutura
do governo federal. E junto com a defesa e justiça também, né? É uma área muito estratégica, até para a própria segurança da posse, viu, gente? O que mais se fala aqui em Brasília é isso. Como vai ser essa posse? Porque ontem ou antes de ontem, eles tentaram invadir de novo lá o Congresso, eles têm feito mobilização, eu digo eles, os bolsonaristas, né? Então, está se tentando fazer um plano aqui, parece que a Polícia Federal está bastante engajada nisso, para garantir que a posse seja realmente essa festa que a Janja tem falado tanto, né? Esse momento de alegria, de festa, de consagração dessa vitória. Então, eu penso que vão ser nomes que vão ser super bem aceitos, né? Agora tá uma confusão danada com os outros nomes, viu? Já tá uma briga danada assim ainda por causa dos outros nomes. Educação, mesmo saúde e outros. Tá, o negócio tá quente aqui. Pois é. Hoje, inclusive, o Haddad, agora sobre os já quase certos, né, como o Haddad para a Fazenda, né, hoje ele se reuniu, inclusive, com o Paulo Guedes, disse que teve uma reunião excelente com o Paulo Guedes, né, que até é esquisito para a gente ouvir, né, o Haddad, né, falando que teve uma reunião excelente com o Paulo Guedes, é esquisito, né? Pois é. Mas vamos aproveitar a presença da Maíra aqui para falar um pouquinho sobre a situação na Argentina, né? A Argentina que amanhã enfrenta a Holanda pelas quartas de final. Daqui a pouco a gente fala sobre COP especificamente, mas vamos falar agora um pouquinho sobre a situação política. Essa semana foi bem agitada aí no cenário político argentino, né? Por conta da condenação da vice-presidenta Cristina Kirchner, né? Enfim, como que está o clima político aí, Maíra, depois desse acontecimento? A Cristina Kirchner, ela ainda tem um respaldo popular que endosse essa defesa que ela faz de que ela está sendo vítima de um lawfare? Enfim, onde você acha que isso pode chegar, né? Você acha que, de fato, ela vai ter seus direitos políticos caçados como estão pleiteando? A Cristina, ela é ainda a política de maior apelo popular que tem hoje na Argentina. Ela é a principal figura da política argentina e vai continuar sendo a principal figura, possivelmente central na política argentina, aconteça o que acontecer com a condenação da Cristina. Essa centralidade, salvo algo muito fora do jogo, ela perca essa centralidade política que ela tem hoje, né? Bom, a condenação da Cristina, o desenrolar é o seguinte, assim, os advogados de defesa, eles podem apelar, possivelmente eles vão apelar e precisa passar para instâncias superiores e esgotar. Então, tem que chegar até a Corte Suprema, quando chegue na Corte Suprema e esteja algo definido, aí ela viria a ser presa. Mas é algo que hoje não está cogitado, a Cristina ser presa. E esse processo pode demorar ainda anos, até chegar à máxima instância jurídica, né? Mas a condenação é uma condenação histórica. Um vice-presidente na Argentina nunca foi condenado, é a primeira vez na história. E é o julgamento de maior impacto também político da história recente do país. Agora, segunda-feira vai ter aqui o fechamento de um congresso do Grupo Puebla. Bom, vai ser aqui, vão vir figuras muito importantes, vem o Evo, vem o Correia do Equador, e vai ser a primeira vez que ela aparece em público depois de ter sido condenada. Então, ela vai usar dessa aparição, possivelmente vai ter uma mobilização kirchnerista, que ainda não aconteceu essa mobilização, então, possivelmente, ela vai acontecer na segunda-feira. Ao menos está marcada. E a relação dela com a Alberto não sei se eu posso falar que é inexistente, porque eles não estão se relacionando. A última vez que eles apareceram em público juntos, para vocês terem uma ideia, foi em junho, e a gente está em dezembro. E eles são o presidente e a vice. Então, talvez nessa segunda, depois da condenação, eles apareçam juntos e tirem fotos juntos, mas isso não acontece desde junho. Maíra, tem muita gente, inclusive a imprensa brasileira, a própria Cristina disse isso, ela fez uma comparação do caso dela com o processo de lawfare que o presidente Lula sofreu aqui no Brasil.
Como é que você vê esse possível paralelo entre esses dois casos? Assim, é porque ela foi condenada. A acusação eram duas, né? Era sobre fraude ao Estado, que foi pelo que ela foi condenada, e a outra acusação era de associação ilícita, ser chefe de uma associação ilícita. E essa acusação ela já era frágil, porque os juristas e políticos de diferentes setores, não só peronistas, eles falam que essa acusação de chefe de associação ilícita, ela tende a ser vista como perseguição política. Então, a partir do momento que você tem esses elementos de chefe de associação ilícita, que é uma figura jurídica que tende à perseguição política, isso tudo vai se assemelhando a algo que pareceu com o processo que o Lula enfrentou, né? E também tem outra coisa, tem as provas. Qual que é a prova? Que a Cristina, diretamente, ela, na época presidente, favoreceu a concessão de 51 obras públicas para esse empresário, Lázaro Baes, que era amigo do Néstor Kirchner, falecido em 2010. Então, assim, quais são as provas da Cristina direto nesse favorecimento das obras? Essas provas, elas são muito questionáveis. Então, assim, os elementos que se tem é isso. E, além do mais, pelas mesmas justificativas pelas quais condenaram Cristina ou por outras razões, porque os processos contra Maurício Macri, contra familiares de Maurício Macri, contra empresários do círculo de Maurício Macri, por que esses processos não andaram da mesma maneira como o processo da Cristina andou? O Macri, por exemplo, e pessoas muito próximas dele foram pegos naquele Pandora Papers, né? Que outros aqui da América Latina foram pegos. E, Maíra, uma coisa que você falou e que eu também sinto, analisando e vendo, a gente tem interlocução com muita gente também na Argentina, é que a tentativa de magnicídio em setembro, né? A tentativa de assassinato dela, que o cara chega com uma arma na cabeça dela, né? Não sei como, a gente não sabe como que não disparou aquilo. Com essa... Um destaque, magnicídio, uma palavra que só Ana Prestes poderia trazer para esse programa. Magnicídio. Aqui se usou muito a palavra magnicídio, muito. Porque é o chefe de Estado, ela é a vice, mas ela já foi também presidente, né? Sim. Eu acho que é por isso. Então, realmente, quando é um assassinato de uma figura que não é uma figura qualquer, né? Então, tem esse diferencial. Então, a junção dessas coisas e essa perseguição, né, a ela tem... E uma característica da Argentina também, né, da grande emoção que os argentinos colocam em tudo, né? A gente vai falar de futebol também sobre isso, mas na política eles também colocam uma carga afetiva e emocional muito forte, vão tornando ela uma figura muito, muito forte, assim, ela já é, né? Vai fortalecendo, consolidando essa... Isso para o ano que vem vai ser um prato cheio para quem é analista internacional acompanhar 2023, porque é ano de eleição, essa tensão entre ela e o Alberto Fernandes vai ser, assim, um prato cheio. E aí eu acho que vou passar para o De Luca para a gente já puxar a questão do futebol. Não sei se você vai falar já da Argentina, mas me veio isso à cabeça, né? Como esse sentimento do futebol misturado com isso tudo. Então, assim, a gente sabe que a efervescência política na Argentina é muito grande, né? Em especial agora nessa época, mas a gente tem Copa do Mundo também, né? E se não são mais apaixonados que os brasileiros, talvez tão apaixonados quanto os brasileiros pela sua seleção. Eu ouso dizer que o argentino gosta mais de futebol do que o brasileiro. A torcida argentina é muito diferente da torcida brasileira, né? Especialmente a de seleção. Criaram um movimento verde e amarelo que faz umas musiquinhas constrangedoras, um negócio muito horrível. Depois eu vou trazer até um vídeo dele para vocês verem aqui. Mas é um negócio bem constrangedor, assim. E acho que tem a ver com o tipo de torcedor que vai em estádio, né? Aqui no Brasil, o ingresso é muito caro e o torcedor que pode ir em estádio é um torcedor muito elitizado. Eu queria saber como é que está o clima na Argentina para a Copa também, né? A Argentina é colocada como uma das favoritas para vencer essa Copa do Mundo. Então, eu fico observando. Outro dia eu passei numa rua aqui perto de casa e estava assim, um outdoor, a ilusão do nosso futebol. Aí eu fiquei olhando aquilo e vendo assim, né, o modo argentino de ser,
Eu falei, por que a ilusão? Né? Assim, por que já não tratar como que é uma seleção de fato, vamos ganhar? Não, mas assim, na Argentina tem muito isso, assim, né? Não tem essa confiança assim, de entrada do torcedor, tem sempre, é uma ilusão, mas não sei se vai, será. Mas, enfim, a Argentina só foi, acho que, bicampeão mundial, né? E foi campeão da América, assim, quando foi campeão da América, foi a cidade para. Então, assim, existe muita expectativa. Palermo, que é um bairro aqui, tem reunido por volta de 20 mil pessoas, porque tem um telão, né, um telão na rua, né? Então, assim, é muita expectativa, todo mundo de camisa na rua, aquela situação de Copa do Mundo, banca de jornal vendendo camisa, isso é muito parecido com o Brasil, né? Mas tem esse sentimento que é um pouco diferente, apesar de ser muito apaixonado, tem esse, é uma ilusão, não é, como será, mas não sei, não está tão boa. É com sofrência, assim. E agora que eles começaram a aceitar mais também a figura do Messi, pelo que eu, assim, né, pelo que eu vi, assim, quando eu cheguei aqui em 2008, 2009, o Messi era muito criticado por ser pecho frio, por ser morno, frio, não ter aquela paixão que tinha o Maradona. O Messi é diferente, né? Ele não joga da mesma forma, no sentido da paixão, porque o argentino gosta muito disso. Então, ele era muito... Agora vi que teve uma mudança, assim, agora tem-se uma aceitação maior do Messi. Ô Maíra, eu tenho uma dúvida com relação à repercussão de Copa na Argentina, mas não necessariamente com relação à torcida, mas com relação à imprensa, porque aqui no Brasil, a imprensa torce, né? A gente sempre vê estampado nos jornais, na televisão, rumo ao Hexa, né? Os narradores dos jogos do Brasil narram torcendo, enfim, aqui as notícias sempre estampam uma espécie de torcida. Como que a imprensa argentina cobre a Argentina na Copa? Também tem esse tom de torcida, colocando a Argentina como favorita para o título, enfim, se portando como uma espécie de torcedor também? Ou é uma análise mais cuidadosa, mais fria, ou às vezes até mais desacreditada? Enfim, você tem visto como a TV, os jornais estampam isso? Não, pelo que eu vi, torce sim, torce e a apresentadora de televisão vai com a camisa da seleção para poder apresentar o programa. Torce sim, mas torce com aquele jeitinho argentino, né? Não é aquela confiança total. Nunca tem aquela confiança total, muita crítica, não sei o que vai acontecer, mas a imprensa torce sim, e tem feito capas de manchetes muito, muito bonitas assim também, com a comemoração do Messi. Sim, torce sim. De Luca voltou, tinha caído aí. Eu tinha perguntado, De Luca, sobre como a imprensa... Eu com a câmera fechada. Eu fechei só para tirar o bichinho do quarto. Mas uma coisa que eu também me pergunto é você, Maíra, você como brasileira, radicada na Argentina, como é que é torcer para o Brasil aí da Argentina? Esses dias atrás, a transmissão da Globo mostrou um brasileiro no jogo contra a Arábia Saudita ainda, com a camisa da seleção debaixo do moletom, assim. Aí quando saiu o gol da Argentina, quando saiu o gol da Arábia Saudita, ele levantou, comemorou, tirou e mostrou a camisa da seleção. Eu falei, que maluco, gente! Como é que o homem faz um negócio desse? Como é que é para você aí torcer para o Brasil na Argentina? Então, eu não quero te decepcionar muito, mas, assim, eu torço para a seleção argentina, né? Eu também. Mas isso tudo é Maradona, assim, quando é o que eu tenho falado aqui. Quando você vê alguém que não é argentino torcendo para a seleção argentina, você pergunta e vai ver de onde que vem isso, você cai na figura do Maradona. Então, assim, sem querer te decepcionar, mas eu estou torcendo para a seleção argentina. E veja, eu até falei com a Ana, que ela me perguntou da Copa, eu falei, nossa, eu só vi um jogo do Brasil, porque os outros eu não consegui assistir. Os argentinos te ganharam seu coração, então. Ganharam. Tudo graças ao Diego.
Deixa eu fazer uma pergunta. Sobre essa questão do Pelé, do adoecimento dele. Então, tem falado aí na Argentina? Como é isso? Sabe que não. Não eu tem não vi grandes... Ainda não. Assim, né? Grande repercussão, assim, mais... Deixa eu só aproveitar esse papo de Copa. Vamos trazer os nossos palpites para essa parte, para a gente já matar o assunto de Copa do Mundo. A gente sempre tem palpite aqui, viu, Maíra? E não adianta ficar em cima do muro. Tem gente aí que, por exemplo, a gente pergunta o time que a pessoa torce, ela fala, eu torço para o Spartak Moscou, da Rússia, não sei o quê. Só para não se posicionar, eu não vou dizer nomes. Ele está nessa live, mas não vou dizer nomes. Mas aqui tem que se posicionar, tem que dar placar e dizer quantos vão ser os jogos. Então, amanhã a gente tem a abertura das quartas de final, né? A gente tem os jogos entre Brasil e Croácia e Argentina e Holanda. Eu queria que você desse os seus palpites. Vamos começar com o Croácia e Brasil. Quanto é que você acha que vai ser? Eu dou 2-1 para o Brasil. E Argentina 1-0 para a Argentina. Argentina 1-0. Ana Prestes. Não estava falando de você, viu, Ana? Essa pessoa que não foi uma amiga minha. Amiga. Gente, eu já dei tanto palpite para esse jogo em tantos programas diferentes. Eu acho que cada programa eu falei um número. 3-1, Brasil. E a Argentina? É Argentina e Holanda, né? Eu vou dar, sei lá, ai meu Deus, 2-1, Argentina. Ivan Longo. Eu vou repetir, eu tinha dado esse palpite já, né? Mas eu lembro que a gente deu esse palpite. Se quiser, em algum momento, só que eu já nem lembro. Eu vou manter, o meu é igual da Maíra, Brasil e Croácia, 2-1 Brasil, Argentina e Holanda, 1-0 Argentina. Eu vou ser mais ousado de um lado e mais conservador de outro. Acho que o Brasil ganha 1-0, sofridinho, e eu acho que a Argentina ganha de 3-0 da Holanda. Argentina e Brasil na semifinal da Copa do Mundo. Que loucura, gente. E se tudo der certo, vai chegar Marrocos na final. Imagina a final, Argentina e Marrocos na final da Copa. E você acha que não vai ter pênaltis nessa rodada, De Luca? Porque na última você apostou num pênalti e acertou, hein? Que foi Marrocos. No outro braço vai ter pênalti entre Inglaterra e França. Mas aí é o nosso palpite de amanhã. A gente venceu o tema Copa do Mundo, né? A gente falou sobre a Copa do Mundo aqui. Aproveitar para ler muitos comentários. O Rafael Ross, o Gamaliel Inácio da Silva, falando o abuso de autoridade é um dos poemas do nosso livro digital Escuridão e Luz, disponível na Amazon, tá aí, fica aí a publi gratuita para você, Gamaliel. Depois manda um livro para mim. O José Eduardo Tagliari falando parabéns, Maíra, Ana, William, Ivan, bela live, obrigado pela audiência, José. Quem mais? A Amelie Contente, sempre tenho medo de cair aqui nos nomes pegadinha. O Rogério Carneiro, vamos falar de Copa? Como é que está a expectativa dos irmãos para esse jogo contra a Holanda? Falamos já, Rogério. A Maíra trouxe para a gente aqui um pouquinho sobre como é que os argentinos estão vivendo essa Copa do Mundo. Cabreiros desconfiados, o Cessar Fogo, o Joel Godoy, a Veranize Ferreira, que está sempre aqui. Um beijo, Veranize. A Selma de Faria também sempre aqui com a gente. Agradecendo o comentário de vocês. Lembre-se de curtir este vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e colaborar aqui com a Fórum. A Fórum passa por um processo de perseguição judicial muito grande e é importante que vocês colaborem lá na benfeitoria com a Fórum para que ela continue fazendo esse trabalho de mídia alternativa, mídia independente, muito importante para o Brasil. Aí o Gui colocou para a gente, benfeitoria.com/projeto/ajude a Fórum, ou entra lá no site da Fórum, que você pode ler mais também, revistaforum.com.br, você pode ler mais sobre esta campanha. A gente teve uma cena lamentável de novo, né? A gente cansa um pouco esse país às vezes, de tanta coisa lastimável que a gente precisa ver. Uma amiga minha, muito querida, uma amiga pessoal mesmo, a vereadora Carla Aires, de Florianópolis, do PT de Florianópolis, foi assediada ao vivo durante uma sessão da Câmara dos Vereadores de Florianópolis por um vereador do PSC. Vamos ver as imagens. A gente tem as imagens aí, Gui.
Oi, não, senhor presidente, eu tô convencido do voto, inclusive no substitutivo global. Vou acompanhar o voto da liderança do governo e vou tirar o meu nome da discussão, porque acredito que já... Tá aí o vídeo da Carla Aires sendo abraçada e beijada à força por um vereador. O nome do vereador é Marquinhos do PSC. A Carla está estudando o que vai fazer contra o Marquinhos, né? Ela já deu algumas entrevistas falando sobre isso. Ela divulgou uma nota hoje, De Luca, ela vai acionar ele no Conselho de Ética da Casa, né, que pode culminar, inclusive, num processo de cassação, e registrou o boletim de ocorrência na Polícia Civil, apontando o crime de assédio e violência política. Né? No Twitter, ela falou ainda, ontem no Twitter mesmo, ela tinha dito que essa votação na Câmara de Vereadores de Florianópolis era para criar a Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Florianópolis. Então, no dia em que eles votam um assunto tão importante para combater a violência de gênero, acontece esse tipo de cena, né, Maíra? Nossa, lamentável, muito lamentável. E não é casual, né, que a cena ocorra justamente quando está sendo votado. Lamentável. Ele teria que ser, não sei se foi retirado na mesma hora do recinto, mas deveria ter sido retirado na mesma hora. Não, a gente viu uma cena parecida aqui com a Isa Pena, né? Que foi abraçada, teve um mamilo apalpado por um deputado aqui, um deputado bolsonarista, coincidentemente, e nada aconteceu, sofreu uma reprimenda lá no Conselho de Ética. Essa falta de punição parece um incentivo, né, Ana, para que essas pessoas se sentem livres para fazer esse tipo de coisa. Uma das coisas que a gente precisa regulamentar ainda melhor no Brasil é a questão da violência política. Isso é violência política de gênero, que é violência contra as mulheres ali no espaço de exercício da política. Ali está numa Câmara de Vereadores, e é muito semelhante realmente com o que aconteceu com a Isa Pena e que não houve a punição esperada, né, desejada por todas as mulheres e necessária, porque esse tipo de violência, além de ela gerar tudo que ela gera para aquela mulher individualmente, de uma série de transtornos, de exposição, de constrangimento, de dor física, dor psicológica, ela gera também efeito no sistema político e na disposição ou não das mulheres se candidatarem. Isso tem pesquisas sobre isso, os efeitos desse tipo de ação. Inclusive, eu vou ver se eu acho o link para colocar aqui até para o nosso pessoal poder acessar. Saiu uma entrevista essa semana, se não me engano, com a deputada Áurea Carolina, de Minas, com a deputada Manuela Dávila, ex-deputada Manuela Dávila, do Rio Grande do Sul, e mais umas, Mônica Sanches, não lembro se ela é Mônica de São Paulo, acho que ela é de São Paulo, ela era deputada estadual, ou ainda a Mônica da bancada feminista. É Mônica, isso, Mônica, e agora ela foi eleita. Então, as três dão essa entrevista, porque a Manuela desistiu de se candidatar esse ano. Lembrar que a Manuela já teve 500 mil votos lá no Rio Grande do Sul para federal, foi candidata a vice-presidente do Brasil com a Haddad em 2018. A deputada Áurea Carolina, que foi, em 2018, a deputada federal mais votada de Minas, desistiu. E a Mônica parece que esteve perto de desistir. Ela teve um fenômeno tipo de burnout, algo assim, gerado por esse tipo de situação de violência. Ela saiu do mandato por um tempo, ela se afastou do mandato por um tempo. Isso, exato. Ela teve que se ausentar do mandato, ficou em dúvida se ia concorrer ou não. Ou seja, imagina o prejuízo que é para a participação das mulheres na política. É um tema, inclusive, que eu estudo, um tema que eu me dedico também, entre outros. Então, esse ano nós fazemos 90 anos da conquista do voto das mulheres, 100 anos do início do sufragismo no Brasil, e agora, 90 anos depois, um século depois, é que nós estamos chegando perto dos 20% na Câmara. Perto dos 20%, né? Não são os 20% ainda, são 18%. Nós temos 4% de mulheres nos executivos estaduais, nós temos 12% de mulheres prefeitas nesse Brasilzão todo, só 12% são prefeitas mulheres. Somente 16% são vereadoras.
Ela é uma desses 16% apenas de vereadores dos mais de 5 mil municípios no Brasil. E a gente ainda precisa, a gente que trabalha com essa área, inclusive de ajudar na formação de candidatas e ajudar no estímulo para que as mulheres sejam candidatas, a gente ainda tem que lidar, geralmente, com homens de partido que dizem, elas que não querem ser candidatas. Mas é que a gente está tentando preencher aqui a lista, mas as mulheres não querem ser candidatas. A gente ainda tem que ouvir esse absurdo, né? Quando você tem todo um sistema operando, um sistema patriarcal, que é na cultura, que é na educação, que é na família, que é na religião, que é na própria política, montado de uma forma tão hostil à presença das mulheres, que você é constantemente confrontado com violência contra as mulheres nos espaços do poder, no legislativo. Aqui na Câmara, em Brasília, pode perguntar para as deputadas quantas tem que ficar mostrando brochinho 1000 vezes, porque os seguranças não deixam ela passar, porque fala que não tem cara de deputada, não tem roupa de deputada, ou acha que ela não é deputada. Quantas mães, como a Thalíria, por exemplo, que tem denunciado isso bastante, que são mães, não tem um fraudário dentro da Câmara. Ou seja, gente, quantas têm seus projetos engavetados porque não são considerados pelas suas bancadas? Quantas não conseguem chegar à liderança, à presidência das comissões? Ou seja, a violência política de gênero, ela é algo muito importante no Brasil. Isso que aconteceu com ela é estarrecedor, precisa ser mostrado esse vídeo, essas pessoas precisam ser constrangidas, elas fazem esse tipo de atitude, retratado, caçado, punido, para que a gente dê reparação, né? Reparação para as mulheres que sofrem isso. Maíra, e é curioso que aqui no Brasil a primeira presidenta sofreu impeachment, né? E aí na Argentina, a Cristina também, uma mulher presidente da Argentina, agora vice-presidenta, sofrendo o mesmo tipo de perseguição. Parece que não é bem uma coincidência, né, esse tipo de caso. Não, coincidência não. Eu até lembrei a Ana falando, eu lembrei da Dilma. Foi nossa primeira presidente mulher, e o que aconteceu com a Dilma? Bom, o tipo o que se falava contra a Dilma naquele momento era muito sexista, né? As mobilizações contra a Dilma na época, elas eram completamente sexistas. Mas aqui na Argentina, pois é, assim, eu vejo a Cristina também, ela até deu uma entrevista, não sei se vocês viram, para a Mônica Bergamo, ela escolheu a Folha de São Paulo para poder dar uma entrevista antes da condenação, foi o meio que ela escolheu, foi a falar com a Mônica Bergamo. E ela falou isso, assim, ela falou do fato de ser mulher, se ela se posiciona de uma maneira mais forte, se ela fala mais alto, e ela fala de forma mais contundente, porque ela fala assim, ela é tida como louca, está desequilibrada. Já falaram uma época de uma associação de orgasmo com o poder da Cristina, uma coisa assim, que só fazem pelo fato realmente dela ser mulher, né? Então, ela frisou isso, ela até frisou muito isso na entrevista com a Bergamo. E não sei se vocês puderam ver, mas depois que ela foi condenada, ela saiu com um vídeo nas redes sociais, e ela falou durante 56 minutos, e é uma fala que também, para mim, essa fala ela vai ficar para a história, depois dela ter sido condenada, e ela é muito firme, assim, quando ela fala, eu não vou ser mais forte do poder, ela renuncia ao fórum privilegiado, fala que não vai ser candidata a nada, ela também poderia ser candidata a senadora, e certamente ganharia para senadora, e teria imunidade parlamentar. Então, ela se desfaz disso tudo, fala que ela não vai ser mais forte do poder, não vai ser candidata a nada, e coloca-se na frente, podendo ser, aumenta a possibilidade dela de ser presa, né? Então, assim, a figura da Cristina, ela é realmente uma figura muito forte, assim, ela sempre frisa o fato de ser mulher e ter que encarar um meio jornalístico, onde os donos dos grandes dos conglomerados de mídia na Argentina são todos homens. Nesse vídeo também, após a condenação, ela fala, eu estou num meio onde são todos homens, ela frisa muito isso também após a condenação.
ainda é um pouco irônica. Que casualidade, olha só, aqui também são todos homens. No meio jurídico, olha que casualidade, também são todos homens. Assim, um vídeo, é uma fala muito boa, assim, não sei se vocês viram, mas vale a pena. E ela fala dessa questão de ser mulher. Então, é verdade, eu queria reforçar isso até para a nossa audiência. Tem uma entrevista, que é essa que a Maíra falou, muito boa, da Mônica Bergamo com a Cristina, está no YouTube, dá para achar fácil. E essa live que a Cristina faz logo depois de sair a condenação é muito importante. E ela fala justamente isso, da condição da mulher na política. Gente, mas eu queria rapidamente, se puder comentar o que falou a Maria Zéza, que é uma participante aqui do nosso chat, que ela falou assim: boa noite, mas é verdade que as mulheres não querem se candidatar porque na minha cidade elas não querem. Mas é justamente isso que a gente fala, viu, Maria? Da disfarçatez dos homens que falam isso, mas as mulheres não querem se candidatar, como se eles não tivessem nada a ver com isso. Mas é óbvio que as mulheres não querem se candidatar. Como elas vão poder querer se candidatar se desde pequenas elas são ensinadas em casa que política é uma coisa para homem, que a mulher se misturar na política é se sujar na política, é se desgastar na política. Por que você vai naquele lugar para você ser tratada como uma mulher qualquer? Ou seja, isso na família, isso é na religião, isso é na escola, isso é na nossa socialização. E fora que quando as mulheres chegam e elas precisam enfrentar realmente barreiras. Olha, gente, o que eu já vi na Câmara de deputada mãe chorando porque está perdendo o aniversário, porque o dente do filho caiu e não estava lá, se culpando, e a família culpando, olha, você não está aqui. Ou seja, tudo para a mulher na política é muito mais pesado. É por isso que tem que começar a partir desses homens, inclusive, que dirigem partidos, que dirigem câmaras legislativas, que dirigem espaços de poder, de buscar juntos a solução, junto com as mulheres, a solução para isso, porque isso é uma questão de disparidade democrática, de déficit democrático, uma subrepresentação das mulheres, que são mais de 50% da população nos nossos parlamentos. E isso é projeto, né, Ana? Assim, eu vou criar só um paralelo aqui. Eu sou um homem gay que é ativista contra a homofobia no futebol, né? E as pessoas falam, mas gays não gostam de futebol. É óbvio que muitos gays não gostam de futebol, né? Quando eles começam a jogar futebol, a primeira coisa que eles são chamados é de viado quando erram um passe. Então, assim, ele fala, opa, esse espaço não é meu, esse espaço é espaço para eu ser ofendido. As pessoas não vão, né? Então, é espaço que a gente não é querido, a gente não é desejado lá, que nem as mulheres na política, né? Por isso, tem um projeto machista, homofóbico, racista, que não quer que nós, que não somos dessa maioria... Que nós somos essa maioria do poder, a gente acesse a todos os espaços, né? Então é um projeto mesmo. Mas para a gente terminar aqui o programa, acho que tem um vídeo um pouco menos pesado para a gente terminar o programa. Não sei se é triste ou se é feliz, né, Ivan? Pois é. É aquela coisa, né? Chega a ser engraçado, mas a gente tem que sempre fazer o alerta que isso aconteceu num contexto de um ato ilegal, né? Considerado criminoso, enfim, só trazer logo a notícia, né? Depois de golpistas em frente aos quartéis tentando contato com alienígenas, né? Pedindo intervenção militar, enfim, agora a gente tem até mesmo casamento em ato golpista em frente ao quartel. Isso aconteceu na cidade de Ponta Grossa ontem. Um casal resolveu, segundo a apuração que eu fiz aqui, o casal estava acampado lá já desde 30 de outubro, né, desde a proclamação do resultado da eleição, quando eles começaram a montar esses acampamentos, eles estavam lá, tinham o casamento marcado, mas como eles estavam nessa nuance golpista, eles resolveram manter o casamento, mas levar lá para o ato, né? E aí eles trocaram alianças em frente ao quartel militar, em meio a bandeiras do Brasil e gritos por golpe. A gente tem um vídeo aí, vamos ver. Aí tem a foto, né? Tá aí, ó, tem branco e tal, né? Bandeira do Brasil, flores, teve até página da minha de honra, tudo com casamento tradicional católico tem, né? E aí, pode soltar o vídeo, Gui, vamos dar uma olhada. Falta de vinho, falta de carne no
casamento. Se faltar churrasco, alguém vai dizer: a festa estava boa, mas faltou carne. Para eles, o vinho. Imagina contar no futuro. É isso que eu ia falar. O filho desse casal contando o futuro. Onde é que seus pais se casaram? Imagina só, Maíra, ter que contar isso na escola, no futuro. Hein, Ana? Aí, assim, eu comecei a ver essas reações daqui no quartel e eu falei, gente, onde colocar isso? A minha pergunta era, onde que se coloca aí esse tipo de reação? Em qual... Não sei se é um patetismo excessivo. É muito bizarro, né, gente? Realmente, eu fico... Exato. Ana, você se casaria no quartel, Ana, na frente do quartel? Com o pessoal? Jamais. Ai, que difícil, hein, Ana? Gente, eu fico igual a Maíra. Não sei se é bizarro, se é patético, se é louco. Não sei o que é, gente. Realmente. E eu fiquei pensando a mesma coisa que vocês, quando eu estava vendo no futuro. Como é que a gente vai contar isso no futuro? Como eles mesmos, né? Mesmos vão ver. Mas eles têm sido assim, persistentes de ficar mesmo, né? Daqui a pouco começa namoro, casa, tudo ali. Já não... O que chama a atenção, né, é que eles estão esse tempo todo lá e as coisas que eles começam a fazer soam cada vez mais como uma lavagem cerebral coletiva, né? Porque já era bizarro quando eles estavam só pedindo golpe, intervenção militar. Mas aí começa com gente fazendo sinal com a lanterna do celular para contatar alienígenas, né? Aí daqui a pouco tem um casando lá no meio. O que mais pode acontecer? Ivan, esse é o primeiro em Ponta Grossa. Teve 2 casamentos no meio desse negócio aí, já no Mato Grosso. Virou moda, tá vendo? Eu acho que daqui a pouco militares vão ter que aprender a rezar missa, né, para celebrar esses casamentos, porque agora tá virando tradição fazer casamento em frente de quartel, né? Enfim, é triste, porém engraçado, né? Não tem como deixar de não dizer que é engraçado. Eu fico pensando naqueles militares que existem também, óbvio, que não, sabe, queriam que isso acabasse logo, que não aguentam mais isso, como eles lidam com isso ali também. Eu fico pensando muito neles também, assim, como que eles estão lidando com toda essa situação. É isso, enfim. Passando esse vídeo para trazer um momento mais lúdico, né? Chega a ser lúdico aqui no final do programa, depois de tudo que a gente discutiu. E, como sempre, a gente ainda tem aqui o comentário de cultura do Julinho Bittencourt para passar. Julinho Bittencourt, editor de cultura da Fórum, ele sempre traz aspectos culturais aí das seleções e dos países que têm seleções representadas na Copa do Mundo. Então, já vou agradecendo aqui a presença da Maíra. Muito obrigado por participar conosco do Fórum na Copa. Obrigada a você. Está torcendo pela Argentina, né? Vamos ver se vai ter festa ou choro amanhã em Buenos Aires, né, Maíra? Obrigado pela participação. Obrigada a vocês. Obrigada, Ana, pelo contato. E um prazer conhecer vocês, William e Ivan. Um prazer. Valeu, é isso aí. Obrigado, William. Obrigado, Ana. Amanhã estamos de volta às 7 horas. Fiquem aí com o Julinho Bittencourt. Beijo. Valeu demais, Maíra. Beijinho. Boa noite, queridos amigos do Fórum na Copa. Legal estar aqui mais uma vez, mais um dia de abstinência de futebol, mais um dia sem jogo. Então, hoje eu vou aproveitar para falar de 2 grandes artistas de 2 países que estão na Copa. São 2 países que, por coincidência, perderam 2 grandes artistas no dia 8 de dezembro, que se completa hoje, né? Um deles é o John Lennon, o inglês John Lennon, que hoje completa 42 anos de sua morte. E o outro é o nosso querido e grande Tom Jobim, o compositor brasileiro Tom Jobim. John Lennon foi assassinado na porta do seu prédio Dakota, em Nova York, que fica no Central Park, em Nova York. O compositor brasileiro Tom Jobim, por coincidência, também morreu em Nova York, só que em 1994, a pouco mais de 3 quilômetros de onde o ex-Beatle morreu,
no Mount Sinai Medical Center. Falar do Tom Jobim, tem tanta coisa para dizer, é meio chover no molhado, mas vamos lá. Ele foi um dos maiores compositores do Brasil e do mundo, né? Um dos inventores da bossa nova. Ele fez ao lado do Vinícius de Moraes algumas das grandes, das maiores canções brasileiras de todos os tempos, os clássicos da nossa música, né? Entre eles o Choro, de 4 movimentos, Chega de Saudade, né? Chega de Saudade, que é praticamente o marco fundador da bossa nova, e a Garota de Ipanema, que é a canção brasileira, talvez seja a canção brasileira mais regravada do planeta. O Tom Jobim gravou vários álbuns nos Estados Unidos, entre eles um em parceria com um grande cantor americano, Frank Sinatra, que por coincidência só perdeu em vendagem, vejam vocês, para o Sgt. Pepper's dos Beatles, que foi lançado naquele mesmo ano, em 1967. Como piada, o Tom sempre dizia que mas eles eram 4, eu sou um só, né? É isso. O John Lennon, por sua vez, que um dos destaques, fundador e um dos destaques dos Beatles, o maior fenômeno da música pop aí de todos os tempos, né, do planeta, ao lado do Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, lançou alguns dos maiores clássicos da nossa música e vendeu milhões de discos, com uma carreira de pouco mais de 10 anos a banda teve, né, pouco menos de 10 anos, desculpa, virou o maior fenômeno do planeta aí da música pop contemporânea, né? Em seus álbuns pós-Beatles, o Lennon não teve tanto sucesso assim, alguns deles são muito experimentais, tal, quanto teve na era dos Beatles, né? E quanto tiveram outros companheiros dos Beatles também, como Paul McCartney e George Harrison, tal, né? Mas ele ganhou muito destaque com uma canção particular que virou um hino pacifista, repetida a exaustão, que é a Imagine, né? Do álbum homônimo Imagine, essa canção do Lennon, ela é lembrada em todo o planeta, né? Até hoje, quando se fala em guerra, quando se fala em paz. O Tom Jobim morreu aos 67 anos, teve uma vida muito mais longa do que o Lennon, que morreu aos 40 anos, né? Os dois, cada um à sua maneira, deixaram um legado enorme, inestimável para a música do mundo. E é esses dois que eu faço questão de homenagear hoje nesse Fórum da Copa. Até amanhã, gente. Um grande abraço e muito obrigado. Valeu!